Boa noite, tudo bem, meninas? Boa noite, vamos lá, live surpresa, porque era pra ser mais tarde, mas vai ser agora. Tudo bem, gente? Vamos ver quem consegue me fazer companhia hoje. Boa noite, boa noite. Vamos lá, gente, entrando. Hoje eu quero falar sobre outros paranauês da vida aí. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoa cuida do sono, tá tomando café essa hora. Que exemplo que eu dou. Zero, né? Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês. E eu até mandei esse áudiozinho lá no grupo do Telegram. Quem ainda não faz parte do meu, nem do grupo, né? É um canal que eu tenho no Telegram. E lá eu tô postando algumas coisas exclusivas, né? E aí eu tava orientando uma mãe, quando a pessoa contrata um trabalho, só para vocês entenderem aonde eu cheguei, né? Que vocês vão achar que eu sou maluca, mas vamos lá. Quando ela contrata o meu trabalho, ela tem um acompanhamento durante todo o processo de transformação, enquanto está colocando o plano educacional em movimento, né? Em ação. Né? O plano de ação em ação, né? O plano educacional em ação. E aí, a gente estava conversando, ela fez um resumo dos últimos 10 dias, como é que estava, como é que ela estava lidando com algumas questões. E foi bem interessante, eu acho super interessante quando faz esse feedback, me coloca as questões. Boa noite para todo mundo que está entrando agora, gente, muito obrigada. Se vocês, eu tô falando... Vou falar sobre algumas questões maternas e aí vocês podem ir colocando as dúvidas aqui, tá? E aí, assim, me elucidou e me deu um norte super importante, inclusive da condução do caso. Na hora que ela estava relatando sobre todas as coisas, né, e que em alguns momentos ela se sentia insegura, porque ela ficava se questionando, será que eu tô fazendo mal ou não? A bebê dela tem 1 ano e 5, né? E aí ela me relatou uma experiência pessoal do qual ela lembra que lá pelos 5 anos de idade a mãe foi ensiná-la a dormir, né? E a mãe acabava trancando a porta do quarto, né? E ela falou assim, eu lembro disso e eu lembro com muita ansiedade, muita angústia, eu tenho muito medo que eu possa estar fazendo a mesma coisa com a minha pequena. E aí, na hora, várias questões, né, claro que ela já tinha me relatado sobre insegurança, me clarearam muito. E também, gente, eu falei, bom, vamos lá para a condução, porque o processo não é só com a criança, é com a mãe. Essa mãe, ela precisa se sentir segura e eu preciso dar essa base, uma que eu ensino ela essa base, para que ela consiga dar essa base para a filha, né? E aí eu falei com ela, falei, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que você não é sua mãe e sua filha não é você. E, gente, por que é importante fazer essa diferenciação? Você... Deixa eu colocar aqui. Sua mãe. E fixar o comentário. Deixa eu fixar. E por que é muito importante a gente ter essa diferenciação? Porque senão você vai projetar os seus sentimentos, coisas que você viveu no seu filho. E é isso que acontece muito. É claro, a nossa experiência, ela conta na educação dos filhos, com certeza. Mas uma experiência é diferente daquilo que a gente viveu com outra pessoa e agora é como se a relação estivesse se repetindo. E a relação, ela não está se repetindo, porque vocês são pessoas diferentes. Se não tem essa conscientização, fica muito fácil de cair nessa rede de que o que sua mãe fez, você tem aversão ou você vai repetir igual, tá? Quanto mais a gente foge, mais próximo a gente fica. E é muito importante que todos tenham essa noção.
Se você toda hora ficar fugindo, ai não, porque eu não quero ser igual, eu não quero ser igual, eu não quero ser igual, de tanto você não querer ser igual, você vai ser o oposto. E normalmente o oposto é muito parecido. Eu falo que os dois extremos, eles são iguais, né? Tanto a mãe super protetora quanto aquela que não liga para a criança, para o filho, ambas estão nesses extremos e elas não ligam para o filho. Então, as duas polaridades, elas estão no mesmo lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, de fugir do nosso passado e para não fazer igual, tá? As circunstâncias que nossos pais nos criaram foi as circunstâncias dele e eles fizeram o melhor que puderam dentro disso. Então, a mãe dessa minha paciente, ela fez aquilo que ela sabia fazer e aquilo que ela deveria, que ela achava que era certo, a condução do que ela achava que era melhor. Trouxe algumas coisas? Claro que trouxe, mas também trouxe outras tantas que não foram tão ruins. É isso que a gente tem que pensar. Se a gente ficar pensando que tudo que nossos pais fizeram foi extremamente tóxico, cara, acabou, né? Você, então, se a sua experiência é só com toxicidade, isso quer dizer que você só vai conseguir passar coisa tóxica. E não é bem isso. A vida não foi construída só dessas coisas, né? Se você é um ser humano bom, muito desse ser humano bom você deve aos seus pais, tá? Por que eu tô querendo falar isso? Porque do mesmo jeito que vocês podem rejeitar o que sua mãe ou que seu pai fez com você, por que você acha que você vai ser a sortuda da vez e seu filho não vai fazer a mesma coisa, tá? Então, não eduque com essa balança, fazendo essa medida. Eduque da forma que tem que educar. E aí, dentro disso, o que eu também refleti, né? Então, eu falei pra ela, ó, vamos fazer uma distinção. O que a sua mãe fez, ela foi sua mãe e ela fez com você. Então, você não é sua mãe, a sua mãe não é você, sua filha não é você e você não é sua mãe, ok? Estamos combinados, todo mundo, cada um no seu lugar. Ótimo. As experiências que você viveu, com certeza sua filha não vai viver, porque ela vai viver de uma forma diferente, uma por já ser uma pessoa diferente. Outra coisa, quando a sua mãe tomou esse tipo de atitude, eu falei, imagina ela com você, com 5 anos, dormindo no meio dos dois, né, não dormindo direito, indo toda noite pro quarto, ela já estava cansada. Por isso que quanto antes a gente consegue consertar é melhor, porque quanto mais tempo a gente fica protelando, mais cansada a gente fica, mais de saco cheio e mais medida radical, sem pé nem cabeça, você acaba tomando, né? Falei, então ela fez isso num extremo, de que ela já não estava mais suportando. Outra coisa, do mesmo jeito que você tá quando você tá extremamente cansada, leva o seu filho para dormir junto com você, certo? Outra questão também que está implicada nesse contexto é assim. É muito provável que já que ela já deveria se mostrar uma criança insegura, essa minha paciente, né? Então ela já tinha questões de insegurança. O que recebe? Normalmente, vocês estão me escutando, gente? Tá tudo certo? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso que eu estou falando, ou sobre as dificuldades que vocês têm com relação à maternidade, que vocês queiram colocar aqui, por favor, pode mandar a pergunta, tá? Então, vamos lá, retomando. Se a gente, né, vendo esse panorama de uma criança maior, que já não desenvolve todas as habilidades que ela deveria desenvolver. Eu falei, então provável que você não comia sozinha, que você não se vestia sozinha, que você não tomava banho sozinha. Oi, gente, tudo bom? Não esqueçam de mandar as perguntinhas, eu tô falando sobre dificuldades na maternidade, tá? E a relação que a gente faz com o que a gente tem de experiência nossa, não da gente executando, mas a gente tem experiência da nossa vivência. O quanto que isso também não implicava, né, na falta de segurança. Porque
Uma criança insegura, ansiosa, irritadiça, desobediente, assim, 99,9% de chance, né, que ela não tenha todas as habilidades dela desenvolvidas. Habilidades que eu digo, gente, não é dos marcos do desenvolvimento, são relacionados aos marcos de desenvolvimento. Então, vamos lá. Se uma criança com 5 anos comer sozinha, se trocar, ter alguma atividade dentro de casa, do qual alguma ajuda dentro de casa, do qual ela é responsável, então arrumar de repente a cama dela, alguma coisa, e essa criança não faz, porque quando a gente vai pegar lá os marcos de desenvolvimento, tá lá descrito, e aí se vocês quiserem, eu posso fazer, depois vocês comentam aqui se vocês querem que eu faça vídeos sobre o que significa, o que é, o que se espera com cada idade, eu acho que a gente pode fazer isso também, tá? Mas vamos lá, se dentro do marco de desenvolvimento, das questões das autonomias, a criança não tá fazendo, mas não por falta de habilidade, mas é porque a gente não permite, porque a gente faz na frente, é claro que ela vai se sentir insegura, porque é algo que ela poderia fazer, ela tem habilidade para fazer, ela tá na maturidade neural do cérebro que tá ok, e ela não faz porque a gente toma frente. Isso é referente também ao sono. Por quê? Porque a criança, com uma certa idade, ela já tem autonomia para conduzir o seu sono de forma sozinha, lógico, com a gente ensinando primeiro e depois ela conduzindo ela mesma, tendo essa autonomia de fazer essa gestão no sono, entendeu? Então isso é referente à idade dela. Eu falei, provável que a sua mãe não tinha te dado autonomias antes de outras coisas, e aí ela foi logo dar autonomia do sono numa idade onde a criança tem o medo noturno, e crianças que já tinham problemas de sono, ela tem uma chance maior nessa fase entre 4 e 6 anos de apresentar o medo noturno e ficar mais exacerbado, e ela te jogou numa coisa que, claro, foi o que ela sabia fazer. E falei, você tá entendendo que antes não foram desenvolvidas várias autonomias que você deveria ter desenvolvido, e aí depois ela já te lançou uma do qual você não dava conta, você não sabia fazer. Por quê? Porque você não tinha ferramentas para lidar com isso. Falei, qual é a diferença do que a gente tá fazendo agora com a sua bebê de 1 ano e 5? Falei, a diferença é que antes da gente chegar, inclusive, nesse ponto do sono que a gente está trabalhando, né, da autonomia do hábito do sono, o que a gente fez antes? A gente fez o hábito da rotina da ordem, então a gente estabeleceu uma ordem, a gente estabeleceu o hábito da alimentação, aí sim a gente estabeleceu o hábito do sono. Então as autonomias que estavam faltando, que era do dia, porque o dia é muito maior do que a noite, a gente estabeleceu essas autonomias, e aí sim a gente foi dar condições para ela de estabelecer a do sono, que inclusive a gente ainda está sendo suporte e apoio. Falei, olha a diferença. Aí ela falou, é verdade, mãe, ela foi isso mesmo que realmente aconteceu. Então, gente, olha que coisa. Se a gente não tivesse... É claro que eu já estava trabalhando com ela a questão dela se sentir mais segura em várias coisas, mas isso deu uma clareada, ela esclareceu para ela o porquê que esses sentimentos estavam nela, e ela tinha medo que a filha tivesse a mesma coisa e que ela fosse a causadora disso, e ela não queria ser a causadora consciente disso. E aí você explicando tudo bonitinho, tudo se encaixa muito bem. Olha a diferença que faz quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso. Porque a gente repete o mesmo comportamento. Você fala assim, nossa, minha mãe fazia isso, eu tô fazendo do mesmo jeito. Então, por que você tá fazendo do mesmo jeito? Se esse mesmo jeito é um jeito bom, repita. Se não é um jeito bom, então entenda esse comportamento, mas não fique colocando que a sua filha vai sentir do mesmo jeito, porque você vai fazer do mesmo jeito. Porque você não é sua mãe, e sua mãe não é você, e sua filha não é você. E aí, encaixando todo mundo nesse lugar, as coisas ficam muito mais fáceis, certo? Teve uma perguntinha aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa temática, pode perguntar, tá? Eu tenho um filho de 2 anos e 9 meses, quando ele fica irritado, ele me bate. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de obediência, não esqueçam, por favor,
de colocar... eu fiz uma enquetezinha lá para vocês, então responda para eu conseguir direcionar o conteúdo. E isso é questão de obediência também. Porém, toda criança pré-escolar, ou mesmo até um adulto, se a gente for pensar, mas a gente tem que ver na criança, principalmente, se as necessidades de base delas estão sendo atendidas. Quais são as necessidades de base a serem atendidas para que a criança tenha um bom comportamento, desenvolva um bom comportamento. Ela tem que estar com a alimentação em ordem, não só de barriguinha cheia, mas ela tem que estar comendo de forma adequada, em horários adequados. Se ela tem habilidades para comer sozinha, ela tem que já estar comendo sozinha. Então, ela precisa estar com essa base montada, tá? Que ela não use nenhum artifício para comer. Artifício que a gente fala é tablet, celular, televisão, andando pela casa, correndo que nem uma maluca. Então, ela tá sentada, comendo de forma adequada, comendo bem o esperado para a idade, para o peso, para blá, 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 né? A ordem, né? Então, a rotina, como é que está essa rotina? Como é que está a ordem das coisas? Existe ordem? Essa casa, existe ordem nessa casa? Tá bagunçado o quarto é cheio de tranqueira, tá? Como tá essa casa? Essa cara é toda cheia de quinquilharia que eu não digo de coisa, mas é um excesso, na verdade, e que as coisas em excesso não estão em harmonia. Isso também é um problema, né? A higiene, se ela tem horário para tomar banho, ela sempre tá aseada, arrumada, cheirosa, limpa, organizadinha na higiene. E o sono dela? Ela tem horário para dormir, ela tem horário para acordar, ela sabe dormir sozinha, ela não sabe. É isso tudo que a gente tem que verificar. Depois que a gente verificou se isso tudo tá ok, aí a gente começa a trabalhar com os comportamentos e aí a gente começa a trabalhar a questão da nossa autoridade e obediência dos nossos filhos, tá? Dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, né? Por quê? Porque a gente sabe que as necessidades de base estão atendidas, então a gente consegue puxar isso mais. Uma criança de 2 anos e 8 meses, qualquer criança, é inadmissível que ela bata na gente. Isso é uma questão que não tem conversa, não tem argumento, não é admitido que se bata. Então, se isso acontece, é pegar a criança, né, e olhar com uma cara de desaprovação e dizer não. Mesmo se ela te bateu porque ela estava com sono, mesmo que ela te bateu porque ela estava com fome, mesmo que ela te bateu porque estava com cocô na fralda lotado, entendeu? Mesmo que ela te bateu porque ela está saindo fora da rotina dela, não importa, entendeu? Isso a gente tem que mostrar para ela que não pode ser feito. E por quê? Mas Amanda é pequeno, não entende. Mas, gente, que construção é essa que vocês acham que a criança vai fazer 7 anos e nada do que você ensinou vai virar uma chavinha e ela vai aprender tudo? Não é assim que funciona. É utopia. Se vocês leem em algum lugar isso, a pessoa tá mentindo de uma forma descarada para vocês. Não dá para fazer isso. Não tem chavinha. É construção. É uma construção de hábitos que vocês vão tendo, tá? E aí você faz esse movimento, não pode. E toda vez que a criança te ameaçar, você não deixa e tem que segurar a mão. Como é que você vai fazer? Você vai desviar? Que é jab direto, cima, embaixo, sei lá como é que fala essas coisas. Então, segura e não pode. Com firmeza, né? Firmeza, gente, não é falta de carinho. A criança, ela precisa que a gente seja firme com ela. Firme por quê? Porque firme ela precisa confiar. Quem é gelatina não dá para confiar. Vocês confiariam em construir a casa de vocês num pote de gelatina? A gelatina tem estrutura para uma construção de uma casa sólida? A areia tem essa estrutura? Não. Então, se você não tem essa firmeza, como a criança vai conseguir construir a base que ela precisa? Porque ela precisa da gente.
Eu não lembro onde eu estava. Foi na live de segunda-feira que eu falei sobre a criança, né? Ela é a árvore e nós somos aquele toco, né? Aquele pau que fica do lado da árvore, sabe? Que você amarra para a árvore e crescendo reta, para que ela não cresça torta e às vezes nem consiga crescer direito porque não tinha uma estrutura. Nós somos isso, então a gente tem que ter essa firmeza para conseguir conduzir essas crianças. A gente não pode dar uma responsabilidade que não é dela. É nossa responsabilidade educá-la. E é uma super sacanagem fazer isso com ela. Não, você ficar livre para escolher o que você faz. Não tem como. Ela não sabe o que é melhor. Por que ela não sabe o que é melhor, Amanda? Você está indo na contramão do que a maioria dos Instagrams e das profissionais estão falando aqui para mim. Porque ela não tem biografia. O que é biografia, gente? Vamos pensar. Amanda, o que é biografia que tanto você fala que você me deixa muito louca falando desses troços de biografia? Hoje, para todo mundo que está entrando, eu estou falando sobre a condução na questão da maternidade, alguns medos que a gente tem de repetir do que às vezes nossos pais tiveram, e isso pode dar uma escorregadela na educação dos filhos. Mandem as suas dúvidas aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é biografia? Vamos pensar que a nossa cabeça, ela é uma biblioteca gigante, ok? Tanto da criança quanto o nosso. Só que o nosso é uma biblioteca com uma porrada de livros. Por quê? Porque durante a nossa vida, a gente foi escrevendo esses livros, a gente foi escrevendo livros e colocando na nossa biblioteca. Para quê? Para que a gente pudesse consultar as informações quando a gente precisar. Me diz que biblioteca uma criança pode ter que nós adultos tenhamos menor? Não existe. A criança tem uma biblioteca com conteúdo menor do que o nosso. Por quê? Porque nós temos uma experiência de vida maior. E isso nós chamamos de hierarquia, certo? Dentro dessa experiência de vida maior, quem tem mais condições de consultar dentro do repertório, ter uma consulta mais ampla e vasta sobre alguma coisa? O adulto ou a criança? Logicamente, o adulto. Então, como você pode deixar para a criança decidir o que é melhor para ela, sendo que ela não tem? Por isso que a gente dá autonomia de acordo, inclusive, com a maturidade, né? Com a maturação do cerebral, maturação neurológica. Se a gente não acompanha isso, não tem como, entendeu? Você dá algo antes daquilo que ela possa processar. Entenderam? Então, como você pode dar um poder de decisão para ela escolher, sendo que ela não tem isso? A autonomia não é poder de escolha. É ela saber fazer algo que ela deveria saber. E aí ela consegue fazer aquilo sozinha, sem precisar que nós façamos ou acompanhamos ela nesse feito. Entenderam? Então não é bem escolha a autonomia. A autonomia é ela fazer algo que ela pode fazer por conta própria. Por quê? Porque nós ensinamos. Por que a gente ensina? Porque a gente sabe mais. Por que a gente sabe mais? Porque a gente é mais velho. Porque eu tenho mais livro para consultar do que a criança. Então pensem nisso na hora que vocês estiverem nessa educação. E isso não é uma soberba. Isso é simplesmente hierarquia. Entendeu? Se você é um funcionário e você é um analista, você acha que você sabe mais que seu gerente? Não deveria, né? Por quê? Porque o seu gerente teoricamente é maior e estando numa posição maior, ele tem um know-how maior do que você, porque ele desenvolveu mais. Mas, porém, dentro da sua área de analista, pode ser que você tenha algo que você saiba muito mais do que ele, porque ele não vai saber tudo. E tudo muito bem, mas ele vai saber bastante coisa. Vocês entenderam? Então, existe uma hierarquia que ela precisa ser respeitada. Cada um no seu lugar. Que foi o que eu fiz
Com essa mãe, quando me falou sobre essas questões, o que que eu fiz? Eu peguei, isso que é o processo terapêutico, tá, gente? O processo terapêutico é isso. A gente coloca as coisas no lugar, o lugar do lugar. Colocamos no lugar, aí sim, que ferramentas vamos utilizar para trabalhar essas questões? É claro, o foco não é trabalhar essa questão, porque o foco é trabalhar o plano educacional. Mas eu já consegui dar uma ordem na cabeça dessa pessoa, certo? Então, bom, era isso que eu queria conversar aqui com vocês, né? Deixar essa informação. Vai ficar 24 horas disponível. Não esqueçam de responder a enquete, vai ajudar muito para eu conseguir elaborar e direcionar melhor o conteúdo aqui para vocês e o formato de conteúdo também, tá bom? Boa noite para todo mundo, muito obrigada.